Выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Vamos continuar a nossa série, essa série em ritmo de Copa do Mundo. Está aí a uma semana da estreia da seleção brasileira. Não sei como está a sua expectativa para isso. Confesso que eu já estive mais empolgado em Copas passadas. Mas, enfim, vale a pena a gente pensar, então, no passado, em coisas do passado, em princípios do passado, para que a gente faça gols, né, no presente. Falar em presente, a gente, inevitavelmente, precisa refletir sobre a nossa cultura. Eu tenho falado sobre isso há algum tempo, tem sido alvo constante de reflexão, estudo, parar para pensar um pouquinho, analisar um pouquinho a nossa cultura, quais são as características do nosso tempo, porque, afinal de contas, nós estamos inseridos num tempo específico da história. Lendo, há alguns dias atrás, um livro do pastor Tim Keller, ele me chamou a atenção, na verdade, ele colocou em palavras algo que eu tenho refletido, alguns amigos juntos, a gente tem refletido a respeito disso. Isso não é novo, mas as palavras dele são bem assertivas com relação a esse assunto. Eu quero começar fazendo você pensar um pouquinho a respeito disso. Ele diz assim: se a igreja, nós, não pensarmos muito sobre a cultura, sobre os aspectos bons, ruins ou indiferentes em relação à Bíblia, seus membros absorverão indiscriminadamente os valores da cultura. Eles vão assimilar a cultura, apesar das intenções contrárias. A cultura é complexa, sutil e inescapável. Se não pensarmos deliberadamente sobre a nossa cultura, simplesmente nos conformaremos a ela sem nem perceber o que está acontecendo. Há alguns dias atrás, falando para alguns casais da nossa igreja, em Jundiaí, eu levantei esse questionamento, eu perguntei: o quanto da cultura nós consumimos de forma acrítica? O quanto do nosso dia a dia, das coisas que são presentes do nosso tempo, a gente consome e a gente até mesmo passa a fazer da mesma forma que a cultura, sem nem perceber mais que são questões que andam na contramão daquilo que os valores e os princípios bíblicos impõem para nós, para que tenhamos uma vida boa, uma vida bem-aventurada. Já parou para pensar nisso? O quanto da sua família usufrui ou consome da cultura do presente século, da cultura contemporânea de forma acrítica, sem nem parar para pensar se isso está te fazendo bem, está fazendo bem para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Por exemplo, algo do nosso tempo, bem específico dos nossos dias, e aí a gente tem especialistas estudando sobre isso no ramo da sociologia, antropologia e psicologia, que nós vivemos dias onde a superficialidade é algo presente na nossa geração.
nós vivemos dias em que as pessoas cada vez mais têm dificuldade, e justificam isso de diversas formas, em se comprometerem com algo. Eu não sei se você já falou ou já ouviu algo como: eu até posso ir, mas eu não posso me comprometer. Eu até posso fazer, mas eu não tenho como me comprometer em fazer sempre. Essas coisas se tornaram comuns porque são marcas da nossa geração, dos nossos dias, e a gente consome isso e a gente até mesmo vive dessa maneira sem nem perceber. Em outras palavras, nós lidamos com a vida de forma descartável. Nós passamos de descartar coisas simples como um copo, um talher, um prato, e também começamos a descartar relacionamentos, questões mais profundas, até mesmo casamento, porque nós vivemos esses dias onde a cultura ela pende cada vez mais para a superficialidade. Eu gosto muito da maneira como o sociólogo e filósofo contemporâneo, ele faleceu há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, um polonês chamado Zygmunt Bauman. Eu acredito que ele pensou de maneira muito convicta sobre a nossa geração, os nossos dias. É muito discutido a classificação sobre o tempo no qual nós estamos vivendo. Alguns especialistas dizem que nós ainda vivemos na modernidade, outro que nós já vivemos a pós-modernidade. Não existe um consenso com relação a isso. E aí Bauman pegou tudo isso e ele preferiu chamar a geração contemporânea de uma sociedade líquido-moderna. Uma sociedade com características líquidas. E aí para pensar nas características de algo líquido. Algo líquido é algo que ele sempre se formata dependendo de onde ele está, da forma na qual ele é derramado. Se o recipiente é redondo, o líquido vai ficar redondo. Ele não vai ficar quadrado. E Bauman, ele começa a apontar para características do nosso tempo como sendo essa sociedade líquida. Essa sociedade que dificilmente se solidifica. Essa sociedade que ela sempre tende a ter características e a viver a vida dependendo do momento, dependendo da situação, de maneira líquida. Ele explica que, assim como os líquidos não mantêm a sua forma permanentemente, não é? Ora, ele está num recipiente arredondado, se você colocar ele num recipiente quadrado, ele vai ficar quadrado, se você jogar ele num espaço aberto, ele vai sumir, ele não vai nem aparecer mais. Então, assim como o líquido não mantém a sua forma permanentemente, o nosso tempo, a nossa geração, a nossa sociedade muda numa velocidade impressionante. Se transforma numa velocidade impressionante. Então, Bauman, ele conceitua a nossa sociedade como uma sociedade líquido-moderna. Mas o que esse ponto de vista, ou o que isso implica de maneira prática aos dias atuais, à nossa vida? Usando aqui uma fala do próprio filósofo, ele diz assim: há, nos nossos dias, uma constante recusa aos compromissos duradouros. Já percebeu isso no nosso tempo? Há uma constante recusa em se comprometer com algo de longo prazo. Por quê? Afinal de contas, está tudo passando tão rápido, como é que eu vou fazer um compromisso de longo prazo? Eu não sei como é que vai ser amanhã. Pode ser que amanhã a forma mude. E aí ele continua dizendo: a vida passa a ser vista como uma sequência de momentos superficiais. Uma sequência de momentos superficiais. Me perdi aqui. Predominando as relações virtuais nas redes sociais criadas com o uso da tecnologia. Os laços temporários e provisórios são supervalorizados.
Essa sociedade deu lugar a uma nova lógica, pautada pelo individualismo e pelo consumo. Essa é uma característica dos nossos dias, da nossa cultura. E como a reflexão anterior, eu e você estamos inseridos nela. A pergunta é, será que nós não estamos consumindo dessa característica sem ao menos criticá-la? Será que nós também não, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de entender compromissos ou entender relações, a gente também não tem lidado como se o que é duradouro não existe mais? Como se tudo dependesse do momento? Essa é uma característica do século XXI que aqui há um consenso de uma grande diferença de tempos passados. Onde no século XX, por exemplo, mais precisamente antes de toda essa revolução tecnológica, viveu-se a modernidade sólida. A modernidade sólida, ela pode ser entendida como um período em que era possível planejar e criar metas de longo prazo. O que é, no meio corporativo, a moda do momento? São as startups. É aquilo que se cria rápido e aí logo isso vai gerar uma oportunidade de venda, então deixa eu passar isso para criar outro. Veja, tem pontos positivos nisso, mas o que eu quero é que a gente reflita criticamente sobre o nosso tempo. Porque incorporar essa característica da rapidez, do se mover e se moldar de forma constante, pode trazer prejuízos. Prejuízos como o de não ser uma pessoa comprometida. O de ser alguém que lida com tudo de forma superficial e descartável. E que na prática vai fazer com que as minhas relações, sejam elas relações interpessoais, relações até mesmo matrimoniais, relações até mesmo como corpo de Cristo na igreja, se torne frágil. Viver a vida superficialmente faz com que eu descarte tudo, dependendo do momento, dependendo do molde. Veja se nós não vivemos esse tempo e reflita sobre se você não tem incorporado isso na lógica da sua vida. Então, nitidamente, o que nós temos aqui é, de um lado, uma equipe do compromisso e, de outro, a superficialidade. Compromisso versus superficialidade. Compromissos que em tempos passados era valorizado e levado a sério e que hoje tudo se tornou descartável. Nós precisamos então, diante disso, rever alguns valores, conceitos, ou até mesmo criar estratégias para que a nossa vida não seja uma vida assim. Nós que nos rendemos a um novo governo, a uma nova vida, nós não podemos simplesmente consumir essa cultura do descartável e lidar com a nossa vida dessa mesma maneira. Isso é muito prático para a minha vida e para a sua vida. No jogo da nossa vida, muitas vezes nós temos tomado de 7-1 para esse mover descartável. Pense nas suas relações dos últimos anos. Pense nos seus compromissos firmados há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Coloque-os na mesa e veja se eles continuam intactos. Ou, se a sua vida tem sido marcada por mudanças de rotas, de direções, sempre de forma instantânea. Nunca leva-se compromissos a consequências que ultrapassam momentos de dificuldade. Reflexões que nós precisamos fazer para que a gente não continue perdendo no jogo da nossa vida
para essa característica da vida descartável. Dias atrás, nesse período todo aí de Copa do Mundo, né, eu assisti uma entrevista do técnico Tite, e o Tite, ele me chamou a atenção quando algum repórter perguntou a ele sobre os adversários, ou como ele pensa e estuda os adversários, e como a comissão técnica lida com isso, e etc. E aí ele falou da importância de se conhecer o adversário, mas me chamou a atenção o que ele diz antes disso. Ele disse assim: antes de pensarmos em nossos adversários, nós precisamos conhecer bem quem nós somos. Então ele disse, antes de eu perder tempo estudando o adversário, eu perco tempo analisando quem eu sou, quem a minha equipe é, quais são as suas características, qual é o seu DNA, quais são os seus pontos fortes. E pensando, refletindo sobre o nosso tema de hoje, me veio à mente essa reflexão do Tite. E ele está correto. Antes da gente pensar no adversário de forma específica hoje, na superficialidade, na vida descartável, nessas características da nossa geração, nós precisamos olhar para quem nós somos, ou para quem nós fomos criados para sermos. E aí, inevitavelmente, nós precisamos olhar para o início de tudo, para como é que Deus criou a humanidade para que ela fosse. Como Deus criou o nosso DNA. E Gênesis 1, Gênesis 2 narra a criação boa e perfeita de Deus, intacta, plena. E quando Gênesis 1, Gênesis 2 narram o momento no qual Deus cria o ser humano, eu queria destacar esses versículos. Versículo 1, capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, o texto diz assim: criou Deus o homem, a humanidade, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o ser humano, e é a única parte da criação que recebe esse DNA do próprio Deus, a sua própria imagem e a sua semelhança. E aí veja Gênesis 2, 15 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus nos criou para representá-lo em toda a criação. Deus, na criação perfeita da humanidade, coloca no ser humano, ou diante do ser humano, posição de responsabilidade. Deus cria o ser humano e passa ao ser humano compromisso. Qual é o compromisso? O compromisso que o ser humano perfeito, a imagem plena do Deus Criador tem para com ele é: vocês vão encher a terra com a minha glória, vocês vão dominar sobre a terra, vocês vão cuidar da terra, vocês vão cultivar a terra. Então, o que é que Deus está fazendo com o ser humano? Dando ao ser humano responsabilidades, compromissos. Por que Deus faz isso? Porque o próprio Deus é um Deus intacto com relação aos seus compromissos. Deus, e aí nós temos Ele sendo representado pela Trindade, pela comunidade trinitária, o tempo todo estabelece uma relação de aliança, de compromisso, de responsabilidades. Por isso não faz sentido Deus criar o ser humano a sua imagem e semelhança e não colocar no DNA do ser humano compromissos, responsabilidades, alianças. E isso se desenvolve até mesmo à medida em que Deus
faz com que o ser humano, então, criado à sua imagem e semelhança, tenha liberdade, e Deus responsabiliza essa liberdade. Quando Deus diz para o ser humano, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus está fazendo é, você precisa ter compromisso. Você tem liberdade, mas diante de você está algo que faz com que você exerça comprometimento com a liberdade que você tem. Então veja, eu quero chamar a nossa atenção para esse fato. Nós fomos criados para uma vida de comprometimento. Deus criou o ser humano para que o ser humano carregue uma vida de comprometimento, de responsabilidades, de profundidade, não de superficialidade. É assim que Deus nos pensou. Isso precisa ficar claro. Essa é o ponto forte da equipe criada por Deus. Seres humanos à imagem e semelhança de si próprio, comprometidos, responsáveis, profundos, aliancistas, não volúveis, não adaptáveis, não líquidos, sólidos. Essa é a criação de Deus. Esse é o ser humano criado por Deus. Mas, logo em Gênesis 3, nós nos deparamos com um relato que vai nos apresentar a realidade de que por conta da queda, do pecado, isso que é perfeito passa a ser corrompido. E então, nós passamos a ter que lidarmos com a vulnerabilidade consequente da queda. Aí agora, nós precisamos pensar no inimigo, pensar no adversário. Porque isso que foi criado por Deus para ser perfeito, quero que você entenda isso, o ser humano foi feito para ser responsável, para ser comprometido, para ser profundo. Isso se desconfigurou com a queda. Isso gerou a superficialidade, isso gerou a seres ou uma humanidade que constrói a cultura envolta a depender do momento. Não era para ser assim. Então, quando é ou como joga o adversário? Uma vez que conhecemos então o DNA que Deus colocou no ser humano, mas isso foi corrompido por uma estratégia do adversário, como é que ele joga? E mais, como é que ele continua jogando? Gênesis 3, versículos 1 a 6, o texto diz assim: ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O ser humano rompeu com comprometimento, com compromisso. Agora, vale ressaltar que existia um inimigo, um adversário, com uma estratégia que serviu para desestabilizar aquilo que a humanidade foi criada para ser. Sabe, quando uma equipe está muito bem treinada, e aí ela entra para o jogo, só que ela não se depara ou não dá devida atenção à existência do adversário e das suas estratégias. E o adversário vem com as estratégias e faz gol. No jogo da vida, apesar de Deus ter criado o ser humano com
toda a condição de vencer o jogo, a humanidade foi irresponsável com o lado do comprometimento que Deus colocou a nós, através da liberdade. Mas isso acontece envolto a uma estratégia adversária. Quando uma equipe sabe das suas virtudes, do seu DNA, do seu potencial, o passo seguinte precisa ser conhecer a estratégia principal do adversário. E aí, no jogo da vida, o nosso adversário continua a utilizar da mesma estratégia utilizada nesse dia. Da mesma estratégia. Diferentemente das modalidades esportivas que evoluem, né? Os sistemas, né? Tudo vai evoluindo. Não, o diabo continua a vir com a mesma estratégia. A estratégia foi e continua sendo de propor um jogo de independência, de propor um jogo baseado no individualismo. E a vida não é um jogo singular, individual. Não é uma modalidade individual. A vida, ela se desenvolve, a vida, ela acontece em dependência. Foi assim que Deus nos criou, para sermos com Ele e com o próximo. Mas Satanás, ele sempre propõe um jogo pautado e baseado na individualidade. E aí, isso é muito visível em modalidades coletivas, né? Uma equipe pode ser muito boa, mas se uma pessoa quiser resolver tudo sozinho, o negócio não vai ficar bom. Não vai. Pensando no futebol, né, tem sido muito comum a fala de que, com toda a evolução do esporte e tudo mais, países que antes não tinham nenhuma tradição, né, no futebol, hoje tem, mas tem porque aprenderam muito bem a jogar taticamente, coletivamente. Às vezes tem um destaque individual. A vida precisa ser jogada numa perspectiva de dependência, mas Satanás, o nosso adversário, propôs e continua propondo um jogo de independência. E essa possibilidade de independência foi o que mexeu com a humanidade, afetando as suas sensações, afetando as suas emoções. O inimigo armou e fez a humanidade cair dessa maneira. Deixa eu afirmar algo. Na maioria das vezes, alianças, compromissos são quebrados mediante momentos enganosos de sensações. Casamentos, uma aliança firmada, ela é quebrada, tudo vai por água abaixo, porque um momento de sensação, um descuido, foi colocado diante do marido ou da esposa, e aí tudo foi por água abaixo. E assim com relacionamentos, assim com a vida. Alianças muitas vezes são quebradas por conta de momentos em que nós somos envolvidos pelas nossas emoções. Satanás propôs independência. Qual foi a fala da serpente? É verdade que você não pode comer de nenhum fruto. E aí, Eva vai bem. Não é verdade isso. É verdade que a gente não pode comer daquele fruto, daquela árvore, nem tocar nela. Por quê? Porque senão a gente vai morrer. Vai morrer nada. O que vai acontecer é que vocês, e aí no texto original, serão como deuses. Ou seja, vocês não precisarão de ninguém sobre vocês. Vocês não precisarão ser dependentes de nada, nem de ninguém. Vocês vão dar conta da vida de vocês. Essa foi a proposta. Agora, como essa proposta se desenvolveu a uma ação prática? Lembra? Alianças são quebradas, compromissos são quebrados, pessoas e coisas são descartadas. Muitas vezes, em momentos de sensações.
Veja, o texto diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. O relato da queda tem algo a nos ensinar quando as estratégias necessárias para vivermos uma vida pautada pelo comprometimento é afetada ou passa a correr riscos diante dessa proposta de uma vida independente. E como é que nós justificamos isso? Ou como é que isso acontece? Como é que nós muitas vezes justificamos rompimentos? Como é que muitas vezes nós descartamos alianças e nós justificamos isso? Muitas vezes isso acontece da mesma maneira que aconteceu com Eva. Gabriel, alguma coisa foi desconfigurada aí, cara. Pelo que eu estou vendo, foi a fonte. Veja, o texto diz assim: Eva viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. Já percebeu que nós sempre temos tudo muito claro na nossa mente quando nós estamos dispostos a romper com alguma coisa ou com alguém? Já percebeu? A maioria das vezes que nós estamos decididos a romper com alguma coisa ou com alguém, a quebrar uma aliança, nós já temos tudo claro na nossa mente. Nós já até sabemos discernir e dizer o sabor. Não. Eu vou sair desse relacionamento aqui e partir para esse, porque é isso que eu estou sentindo agora, é isso que é atraente, é isso que está dando sabor. Eu vou abrir mão desse trabalho aqui e vou para esse aqui. Antes de ir, já sabe como vai ser. Antes de ir, já sabe o sabor. Mas tudo começa pelos olhos. Tudo começa pela sensação. Veja, Eva viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. Mas ela não sabia de fato qual era o paladar. Ela não sabia de fato o que ela ia sentir se ela agisse diante da proposta da independência. Mas ela primeiramente é atraída pela sua sensação. Isso continua sendo assim. Às vezes nós rompemos e quebramos alianças atraídos pela sensação. Atraídos por algo que parece agradável. Mas, uma segunda característica da queda é também o descontentamento que vem pela soberba, muitas vezes, do nosso coração. Primeiro, o ser humano olha e se sente atraído a romper com as alianças, a descartar os compromissos, a partir para outro. Mas, num segundo momento, isso também é gerado porque nós somos continuamente descontentes. E um descontentamento soberbo. Porque o que Satanás propõe para Eva é: você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí, como isso mexe com a sensação do ser humano? Esse negócio é desejável, porque a partir disso eu vou obter discernimento, eu vou obter mais sabedoria. E aí, um detalhe importante aqui é que até o momento, a humanidade só conhecia o que era bom. A humanidade só conhecia o que era bom, e Deus criou a humanidade para conhecer só o que é bom. A proposta da independência é uma proposta de, além de conhecer o que é bom, que já tem a ver com o que Deus nos propôs para conhecermos, conhecer também o que é mal. E aí Eva achou esse negócio interessante, sábio. Eu vou ter discernimento. Mas por que isso gera e mexe
ao ponto da decisão ser tomada de romper. Isso é assim porque nós não encontramos a totalidade do nosso contentamento naquilo que Deus propõe para a gente viver. Deus propõe uma vida para o ser humano viver. E todas as vezes que nós queremos mais do que isso, queremos discernir algo além do que Deus já propôs para a gente viver, isso gera rompimento, quebra de alianças, isso gera independência. Então, a estratégia de Satanás colocada diante de nós, de propor na nossa vida, na dinâmica da nossa vida, um olhar independente e individualizado para nós mesmos, para a nossa vida, alheios ou desconectados de relações, de alianças, de compromissos, continua mexendo com a gente dessa forma. Nós somos atraídos pelos olhos, nós continuamos querendo discernir além daquilo que Deus já propôs e colocou diante de nós para que nós vivêssemos. Independência. Casamentos, relacionamentos, amizades são rompidas por isso. São rompidas por essa atitude de independência. Quando a palavra de Deus, através do Salmo 37, 4 e 5, mostra de forma muito clara como é que nós desfrutaremos de uma vida feliz, bem-aventurada. Não é achando que a gente deve saber mais do que Deus, mas é através de contentamento e deleite na vida do próprio Deus. Veja a exortação ou a orientação do salmista: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, contente-se no Senhor, contente-se em conhecê-lo, contente-se a se relacionar com Ele, contente-se a querer saber e buscar o que é importante e quais são os direcionamentos dEle para a sua vida. Não queira viver a vida independente disso, não queira jogar independente disso, porque todas as vezes que você fizer isso, você vai romper, você vai quebrar alianças. Deleite-se no Senhor. Deus nos inseriu em relacionamentos, em comunidades, em oportunidades de trabalho, mas é nele e somente nele que nós devemos encontrar deleite. Deus nos dá família, Deus nos dá filhos, Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá, tudo vem dEle. Se Ele quiser, Ele nos dá bens, Ele nos dá a vida bem-sucedida. Enfim, tudo vem de Deus, mas o que Deus quer é que o nosso deleite, o nosso prazer, o nosso contentamento esteja sempre nele. Porque assim nós enxergaremos todas as outras coisas a partir dEle. E a partir dEle, nós temos vida, vida abundante, vida plena, vida bem-aventurada. Agora a marca da independência é uma marca que interfere diretamente na nossa falta de comprometimento. Por que nós rompemos facilmente com as coisas? Porque nós somos comprometidos apenas conosco, com as minhas sensações, com as minhas emoções, com o que eu acho, com o que me dá prazer. O jogo da independência que é colocado diante de nós sempre nos leva a rompimento, a alianças frágeis, a alianças líquidas. Ela existe enquanto eu me satisfaço a partir dessa aliança. Mas o primeiro problema que eu tiver, o primeiro descontentamento, a primeira decepção, facilmente eu quebro, facilmente eu rompo, facilmente eu descarto. Isso é assim. Agora, conhecendo quem nós somos na criação boa e perfeita de Deus, pessoas profundas, cheias de compromisso, conhecendo o jogo do adversário que nos leva à independência. Como é que nós vencemos esse jogo? Como é que nós podemos vencer o jogo?
Como é que nós podemos voltar a uma vida de compromissos sólidos, de profundidade, de alianças, independente em como a sociedade contemporânea vive, independente se nos nossos dias as pessoas não levam mais a sério compromissos? Como é que, como filho de Deus, como pessoas alcançadas pela graça, nós podemos agora vencer esse jogo e voltarmos a viver uma vida de compromissos sólidos? Como já foi falado, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, comprometidos, responsáveis. A queda desconfigura essa realidade, nos tornando pessoas volúveis e frágeis. No Antigo Testamento, nós encontramos a Deus se movendo sempre com graça para redimir ou para trazer de volta a sua criação boa e perfeita, agora afetada pela queda. A caminhada bíblica, a história bíblica é uma só. É de um Deus que nos criou e criou todas as coisas de forma perfeita, de uma consequência caótica a partir da queda, e logo de um Deus que se move com graça para trazer de volta para Ele a sua criação, aquilo que Ele fez, para redimir. E a gente encontra em todo o Antigo Testamento, Deus primeiramente escolhendo um povo, uma nação, para que a sua glória fosse uma marca dessa nação, e a partir dessa nação, a nação de Israel, a partir do compromisso dessa nação para com o Deus de Israel, que se mostra a eles na história, libertando-os da escravidão, de N maneiras sobrenaturais de salvá-los de mão de exércitos, etc. Deus no deserto cuida deles, os alimenta, o tempo todo Deus mostra, eu sou real, eu existo, então voltem a vida de vocês para mim, tenham de novo compromisso comigo. E Deus vai então forjando na nação de Israel esse povo, para que ao entrarem na terra prometida, um lugar geograficamente estratégico, esse povo servisse como luz para as nações, que ao olharem para a nação de Israel, percebessem e largassem os seus falsos deuses e também se rendessem ao verdadeiro Deus. Se você ler a história bíblica, você vai ver esse movimento acontecendo. E a gente encontra nos livros do Antigo Testamento momentos onde Deus faz esses movimentos de mostrar para a nação de Israel uma necessidade deles serem comprometidos. Vejam, por exemplo, Números 30, capítulo 30, versículos 1 e 2. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Então Moisés está preparando o povo para viver nessa terra, como nação santa, como povo do único e verdadeiro Deus. E ele diz: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Olha Deus, mas voltando para essa nação, forjando nessa nação o caráter dele. Eu sou um Deus que não quebra os meus compromissos. Quando eu falo que eu vou fazer algo, eu faço algo. Vocês têm que viver assim. Vejam, 2 Reis, capítulo 23, versículo 3, como é que o rei lidava com a nação. O texto diz: o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Aí a pergunta é: o que aconteceu com a nação de Israel? Essa nação que foi ensinada que se você se comprometer com algo, você precisa cumprir algo. Essa nação que passou por reis que se comprometeu em cumprir tudo aquilo que fosse colocado diante de aliança. E mais, o povo
de Israel se comprometeu a se manter firme com a aliança. O que aconteceu é que esse povo não deu conta. Não deu conta e começou a facilmente romper a aliança. Por quê? Porque o ser humano continua tendo que lidar com a proposta adversária de jogar o jogo da independência. E a gente encontra, então, a nação de Israel também sendo volúvel, líquida. Logo que Deus não fez aquilo que eles achavam que deveria ser feito, então eles começam a buscar outros deuses que possam fazer por eles isso. E quebra aliança atrás de aliança. Isso mostra que o ser humano não dá conta de ser comprometido. Isso mostra que o ser humano tem essa inclinação agora, por conta do pecado, da queda, a sempre romper alianças. A sempre romper alianças quando alguma outra coisa atrai os seus olhos, quando não há deleite, não há contentamento no Senhor e nas suas promessas e em esperar nele. O ser humano vive atrás de falsos deuses que possam responder às suas demandas do jeito que quer. E facilmente rompe. Nós vivemos nos nossos dias agora, na nossa geração contemporânea, um sincretismo religioso desenfreado. Pessoas que domingo estão numa comunidade de fé cristã, na segunda, deixa eu ali ver como é que é esse negócio relacionado ao budismo, na terça, como é que é esse negócio aqui relacionado à meditação transcendental da nuvem da esquerda, uns negócios que têm surgido, e as pessoas acham que está tudo certo, mas o que é isso? É continuar jogando o jogo da independência, é continuar buscando se deleitar em outras coisas, a não ser no único e verdadeiro Deus, porque o único e verdadeiro Deus é um Deus de aliança, é um Deus que ele tem um estilo, uma maneira, os seus planos muito bem estabelecidos para a gente viver. A boa notícia é o Evangelho. A boa notícia é que um ser humano foi capaz de viver nessa geração, nessa sociedade, nessa cultura volúvel, líquida, mas de forma sólida. Jesus é o próprio Deus que se faz carne, filho, e vive uma vida toda numa cultura volúvel, mas ele não se molda de acordo com as suas emoções e nem de acordo com o momento. Por quê? Porque ele carrega 100% do Espírito, que então compõe a Trindade e expressa, mais uma vez, esse ser humano perfeito, totalmente comprometido. Então, quando é que eu e você voltamos ou vencemos esse jogo que sempre é colocado diante de nós, do rompimento, do descarte, da superficialidade? Eu quero chamar a sua atenção para um momento da vida de Jesus. Jesus, logo ou momentos antes de ser preso e passar por todo o processo de humilhação, de dor, de sofrimento, que culmina com a sua morte, ele tem um tempo com os seus discípulos, e quando vai se aproximando o momento então da sua prisão, ele chama alguns dos discípulos, os mais próximos, e vai para um monte chamado Getsêmani, e aí então nós encontramos essa narrativa. Jesus, nesse lugar com os discípulos, o texto diz que ele se afastou deles, dos discípulos, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E essa foi a oração de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
E aí vejam só, detalhes que às vezes a gente lê com rapidez e não percebe o que é que está acontecendo com Jesus. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Como assim um anjo fortalecer Deus? Um anjo fortalecendo um ser humano. Um ser humano. Jesus é morto como um ser humano. Um ser humano que foi completamente comprometido. E aí vejam como o episódio continua. Por que esse anjo precisa fortalecer Jesus? Porque ele está angustiado. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Jesus se encontra um pouco antes da sua morte, emocionalmente abalado. Com a sua emoção abalada. Ele estava angustiado. Você já ficou angustiado? Mas você já ficou angustiado ao ponto de suar sangue? Não. Jesus estava profundamente angustiado, debilitado emocionalmente. Mas, é a partir disso, do seu abalo emocional, que ele faz um pedido para o Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, o que faz Jesus viver a vida, não é, ou não são as suas emoções, mas é a aliança que ele tem. Mas, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Comprometimento. Compromisso acima das emoções. Você tem compromissos acima das emoções? Eu tenho compromissos acima das minhas emoções? Faz essa pergunta com honestidade e responda para você. No seu dia a dia, os seus compromissos estão acima das suas emoções? No seu dia a dia, as suas tomadas de decisões, elas são baseadas em suas alianças ou nas suas emoções? Porque Jesus, ele vive uma vida com base na aliança, no comprometimento, não nas emoções, não no momento. Então, como o Evangelho, ao nos redimir, traz de volta a realidade de uma vida de comprometimento? Porque Jesus foi à cruz. Porque Jesus morreu. E quando ele morreu, ele levou sobre ele, a minha e a sua vida de rebelião. Mas quando Jesus ressuscita, ele inaugura uma nova vida. E quando Jesus cumpre, ou quando Deus, de uma maneira geral, cumpre mais uma das suas alianças, em Atos 2, a vida de Jesus é derramada sobre aqueles que se rendem a Ele. Você sabia que o derramamento do Espírito é mais um cumprimento de um Deus que não nega as suas alianças? Leia Joel e você vai ver, há centenas de anos atrás, do cumprimento, Deus dizendo, chegará um dia em que a minha vida, o Espírito será derramado. Em Atos 2 ele cumpre isso. Mas por que ele cumpre isso? Ou o que significa isso de forma prática para mim e para você? Nós vencemos esse jogo a partir também da nossa decisão de agora vivermos uma vida obediente, disciplinada. E nós, diferentemente da nação de Israel que vivia jogando palavras ao vento, nós podemos cumprir isso porque o Espírito Santo de Deus está em mim e em você.
Nós, independente da geração, nós não podemos, se somos filhos, filhas de Deus, redimidos pelo Evangelho, nós não podemos ser pessoas que carregam como marca de vida a superficialidade, a falta de comprometimento, um estilo de vida descartável, um estilo de vida que não consegue se comprometer com nada de médio e longo prazo, um estilo de vida que sempre é volúvel, que sempre se molda dependendo da forma com a qual se depara. Jovens, adolescentes, as perspectivas para vocês com relação a características de vida não são nada boas. Estão dizendo por aí que vocês, jovens, adolescentes, não conseguem se comprometer com nada. Que a primeira decepção vocês vão para casa chorando e rompe. Mas eu quero dizer que existe a vida disponível de Jesus, que foi comprometido e comprometido até o fim, disponível para encher a sua vida. E se você for alguém que carrega o Espírito Santo de você, independente da geração, independente do que falam de você, você é alguém que precisa ser comprometido. Mas isso também tem a ver com a minha vida e com a vida de todos nós que estamos aqui inseridos na geração. Uma geração que, pela facilidade tecnológica, tem caído na besteira dessa vida superficial de redes sociais, de amizades superficiais que é fácil romper, está a um clique. Se nós carregamos a vida de Jesus em nós, nós não podemos ser estes que rompem com facilidade à medida que a primeira decepção aparece. À medida em que a minha emoção pende para o rompimento, para eu mudar de lugar, para eu sair daqui, para eu ir para outro lugar, para eu ir para outra igreja, para eu ir para outro trabalho, para eu me casar com outra pessoa. É assim que a nossa geração tem lidado com as coisas. Com essa liquidez, com essa fragilidade. Mas isso é incompatível com a vida de Jesus. Se nós estamos vivendo assim, é porque nós estamos vazios da vida de Jesus e cheios de nós mesmos. Estamos perdendo o jogo para a estratégia da independência. A vida de Jesus está fluindo em nós, disponível para abastecer as nossas vidas. Nós precisamos, ao carregarmos a vida de Jesus em nós, de comprometimento com alianças que nós fazemos. Nós precisamos decidir obedecer. Decidir obedecer mesmo indo contra as nossas emoções. Não pense que nessa presente era, as atitudes que nós vamos tomar corretas sempre vão trazer sorriso, prazer, alegria. Nem sempre. Mas é a vida abundante. É a vida bem-aventurada. É assim que o apóstolo Paulo encarava o que deveria ser o principal paradigma de comprometimento da sua vida. Quando ele chega diante da igreja de Corinto, e ele vai falar sobre o que é que de fato importa. Veja, ele diz assim, 1 Coríntios 2, 1 e 2, ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo ele consegue trazer o centro da verdadeira vida cristã. Se deleitar nessa realidade de que nós fomos mortos com Cristo, e a nossa antiga vida ficou pendurada naquele madeiro. Nós vivemos a nossa vida agora com compromissos, comprometidos com alianças, e nós podemos viver assim porque as coisas velhas passaram, porque eu não vivo mais sob as minhas emoções ou como eu era antes.
inconsequente, volúvel, frágil. Não. Cristo crucificado significa que eu morri com Ele para viver uma nova vida. E agora, como filho e filhas, o apóstolo Paulo ainda, na sua carta 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz como é que nós vivemos. Ele diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu preciso te perguntar, se nos últimos rompimentos da sua vida, você pode dizer que foi feito para a glória de Deus? Se nos últimos relacionamentos quebrados que você deixou pelo meio do caminho, se você fez isso para a glória de Deus. Até mesmo coisas do dia a dia. Se você, ao mudar desse curso para aquele curso, decidir sair desse trabalho para outro trabalho, se você fez isso para a glória de Deus. Se você decidiu, por uma questão de emoção, ser infiel à aliança firmada no seu casamento, você fez isso para a glória de Deus? Porque a partir da vida de Jesus, a partir de estarmos pendurados naquele madeiro em Jesus, a nova vida através do Espírito Santo de Deus em nós é essa nova vida que faz tudo para a glória de Deus. Essa vida que tem o compromisso e a aliança de viver para a glória de Deus. Independente se Satanás continua trazendo diante de nós coisas que aos nossos olhos parecem agradáveis, coisas que muitas vezes nós queremos viver além daquilo que Deus já propôs para que a gente vivesse. Façam tudo para a glória de Deus. Aí sabe como nós justificamos, muitas vezes, os nossos rompimentos? A nossa falta de compromisso. Nós justificamos assim, ó. Eu já falei isso, eu já vivi isso, por isso que eu tenho tranquilidade para falar. Eu já justifiquei rompimentos na minha vida dessa forma. Mas eu tive paz no meu coração. E a Bíblia não diz que a paz de Jesus é o árbitro no meu coração? Então eu tive paz no meu coração. Então a gente precisa ler o texto no qual o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Colossenses 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Só que tem uma vírgula. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Mas com o meu coração? Não, como membros de um só corpo. Paulo está falando para a igreja. Paulo não está falando para um indivíduo. E o que é que vem antes do versículo 15, no qual a Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro no meu coração? Versículo 14 diz assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é a aliança perfeita. Mas aqui a Bíblia não está falando de amor líquido, sentimental. A Bíblia está falando de amor de aliança, de decisão. É o amor de Jesus. E deixa eu ler Colossenses 3, a partir do versículo 1. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, então procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, com este que é 100% comprometido com a aliança, não com o seu sentimento. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, olha só agora, façam morrer
Tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que pertence à nossa natureza terrena? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Abandonar que coisas? Abandone a ira, abandone a indignação. Quantas vezes nós não rompemos porque nós ficamos indignados? Abandone a indignação, abandone a maldade, abandone a fofoca, a maledicência. É isso que é maledicência, fofoca. Mas você sentiu paz no coração de fofocar para o outro sobre o irmão? Mas peraí, isso não é a paz de Jesus, não. Abandone a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em outras palavras, o qual está voltando a ser totalmente comprometido à imagem do seu Criador. Nessa vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, negro, branco, pobre, rico, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, se você é filho, filha de Deus, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor perdoou. Aí sim, acima de tudo, revistam-se do amor que é o elo perfeito, e aí a paz de Cristo vai ser o juiz no seu coração. A paz de Cristo nunca é juiz no nosso coração, para vivermos uma vida de superficialidade, de descarte e de falta de compromisso. Então, meu querido, minha querida, se você tem levado a sua vida descartando coisas e pessoas, quebrando alianças atrás de alianças e justificando isso com a paz de Cristo, eu quero dizer que isso é engano de Satanás no seu coração. Eu queria terminar para a gente refletir, para a gente praticar. Primeiro, para vencermos o jogo contra um estilo de vida superficial que encara tudo de maneira descartável, nós precisamos firmar as nossas alianças no Senhor, e não na proposta de independência estabelecida pelo nosso adversário. Nesse jogo, a paz de Cristo deve sim ser o árbitro do nosso coração. Agora, você está disposto a isso? Nós estamos dispostos a isso? Porque Jesus, seu árbitro, é aquele assim, a gente está fazendo uma jogada e ele vai marcar falta, e ele vai falar, cara, está errado, está expulso. E aí, já viu, há um tempo atrás teve um jogador que está lá rolando o jogo, aí o juiz marca uma falta, sei lá, e dá um cartão para ele, aí ele vai e quer pegar o cartão do juiz e ele dá o cartão para o juiz, já viu isso? Às vezes a gente fica querendo fazer isso com Deus. Só que não tem jeito. Irmãos, irmãs, isso tudo aqui tem a ver com viver uma vida bem-aventurada. Então, deixemos Jesus ser o árbitro de fato. E Jesus ser o árbitro de fato é a gente ter essa disposição de, mesmo que o meu sentimento, mesmo que a minha indignação, mesmo que isso ou aquilo, me leve, me impulsione a romper, a descartar, a mudar de lugar, a mudar de pessoa, Jesus, como é que o Senhor quer que eu lide com isso? Então eu vou fazer assim, Pai, do jeito que o Senhor quer que eu faça. É assim. Segundo, pense nas vezes em que você decidiu romper com algo ou alguém. Pense aí,
Pense nas vezes que você rompeu relacionamentos, rompeu com alianças que você havia firmado. Pense. Uma pergunta: você fez isso de forma pensada, refletida ou impulsiva? Há um tempo atrás eu li um livro chamado Garra. Ele é um livro de uma escritora cristã norte-americana chamada Angela. E eu me lembrei de algo que ela diz sobre isso aqui. Ela mostra uma pesquisa que comprova que grande parte das decisões tomadas quanto a mudanças de direção em dias ruins acabam pior ainda. Ou seja, todas as vezes que o dia está ruim, aconteceu alguma coisa, uma decepção, vou romper, vai se dar mal. Então ela propõe assim: você quer romper com algo, deixa tudo ficar bem. Não rompa quando as coisas estão ruins. Uma dica para a gente. E por fim, você tem se relacionado de maneira responsável com Jesus, a fim de receber dele as estratégias efetivas para vencer de goleada aos impulsos individualistas que sempre nos leva a romper, a fragilidade, a falta de compromisso? Eu queria que a gente terminasse o nosso encontro cantando uma das canções que foi cantada aqui. Eu quero fazer dela a minha oração. Eu gosto dela porque ela tem um teor de oração, de pedido, né? Vem reinar de novo em mim. Eu sempre tive crise com essa música, falava: mas Deus deixa de reinar? Deixa. Ele é rei do universo, mas às vezes ele deixa de reinar sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Então a gente todo dia precisa pedir: Deus, vem reinar de novo. Para que o meu falar, o meu pensar, o meu agir reflita a beleza que há no Senhor. A nossa geração, meu querido, minha querida, os nossos dias, a nossa sociedade, precisa, clama, para que os filhos e as filhas de um Deus real, cheio de compromisso, manifeste essa característica de vida. Nós precisamos disso. Isso é uma estratégia extremamente missional. Quando a gente representa Jesus numa geração líquida, com valores, princípios, decisões sólidas. Então vamos orar, fique de pé, cante essa canção com o seu coração aí disposto a obedecer. Depois a gente termina orando, assistindo o CPV e você, recebendo a bênção.